Olá, meus amigos, aqui é o Mozart novamente, do canal Eletrônica na Prática. Hoje vamos dar continuidade aí ao Arduino avançado, né? Aquele ensinamento aí que já vimos no vídeo anterior, né? A continuidade, vamos ver a parte 2, né? Então, pessoal, nessa continuidade eu mantive aqui a pinagem do Arduino Mega, né? Eu sugiro aí a vocês que não viram a parte 1, que vejam o vídeo aí no canal, né, que aí eu falo um pouco mais sobre essa pinagem, essa tabela, né, o operador de bit em linguagem C. Nós fazemos aí alguns exemplos sobre essas operações. E a tabela 3 aí, o modo de configuração dos pinos de entrada e saída do Arduino Mega, né, se é entrada, se é saída, se tem pull-up ou não, e a equivalência das funções em operação em C, né? Quando nós usamos a input, output, quando nós lemos um pino, isso em operação em C, obviamente aí para que a gente possa fazer uma programação um pouco mais avançada, né, em linguagem C, e aí como eu falei para vocês no outro vídeo, para que haja redução aí na programação do Arduino, né? E seja até mais profissional aí. Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade, como sempre aqui no nosso canal, nós temos a teoria e temos a prática. Eu estou dando continuidade aí em relação ao exemplo, né? No vídeo da parte 1, vimos o exemplo 1 e 2, então agora partiremos para o exemplo 3. Então, pessoal, nesse exemplo 3, ele é basicamente igual ao exemplo 1. A única diferença é que agora nós vamos ver o LED acendendo no físico, né? no protoboard, né? Não na placa, naquele que está integrado ao Arduino Mega. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Esse exercício ele pede para adicionar um LED e fazê-lo piscar na frequência de 10 Hz. Tá aqui, né? Fazê-lo piscar na frequência de 10 Hz. Para isso, vamos usar o pino 12. No caso do Arduino Mega, né, ele é o PB6. Ah, Mozart, como é que eu sei disso, né? Que é o PB6? Quem não viu o outro vídeo, tá aqui, né? A própria, né, o próprio Arduino, ele fala para a gente que o pino 12 significa PB6, tá? Para que a gente possa ir direto nessa pinagem aqui. Tudo bem? Então, cada pino do Arduino tem uma codificação, né? Uma porta com um número e uma identificação aí, no caso, a porta B. Voltando no nosso exemplo 3, aqui vale uma consideração, tá, pessoal? Caso vocês não saibam, nós podemos ligar não só o Arduino, mas qualquer equipamento eletrônico, até sensores, de duas formas, né? Na maneira source ou na maneira sync, né? O source, ele fornece corrente, ou seja, o Arduino ele vai fornecer, né, essa corrente para acender o LED. Obviamente, essa daqui é a opção que a maioria de vocês aí usam, né, porque você joga um nível alto 1, né, em nível alto, lógico, e aí a saída do Arduino vai a 5 volts, e aí você acende o LED. Mas também existe a maneira sync, que é a drenar. Ele drena a corrente, né? Ambos podem ser ligados, tá? Tanto faz source ou sync, porque as portas do Arduino, caso vocês não saibam, tanto para source quanto para sync, ele assume 40 mA no máximo, tá? 40 mA para acender um LED dá mais do que o suficiente. Então, tanto faz, pessoal, source ou sync.
No nosso exemplo, na prática, vamos usar o SYNC. Por quê? Os componentes eletrônicos, eles têm a melhor capacidade de drenar do que de fornecer corrente. Então, vamos usar o SYNC aí. Eu vou ligar 5 volts aí numa bancada, né, numa fonte de bancada, desculpe. Vou ligar o resistor de 220, vou ligar o LED e o catodo do LED, né, que é o negativo, vai no PB6, que é o nosso pino 12. Tudo bem? Então vamos usar essa configuração aqui, tá? Para isso, pessoal, nós sabemos que o LED ele é um diodo quando polarizado diretamente, né? Para quem ainda não viu o que é um diodo, em alguns outros vídeos aí, um pouco mais atrás, eu explico para vocês, né? Faço alguns exemplos sobre diodo, tá? Sugiro aí a vocês darem uma olhada nesses vídeos, são muito bons, né? Acredito que são bem elucidativos, né? Eu abordo um pouco a parte aí também de software no LT Spice, então se puderem aí, deem uma conferida lá também, tá? Então com isso, eu tenho como se fosse um diodo, né? Quando ele é polarizado diretamente, e aí com isso ele fica como se fosse um curto-circuito, tá? Para evitar uma corrente excessiva, nós colocamos um resistor. Para fazer o cálculo, é bem simples. Eu tenho uma fonte de 5 volts, eu assumo que a tensão no LED é de 2,2. Por que 2,2? Né? A grande maioria dos LEDs convencionais, podemos considerar essa tensão. Né? Sugiro também vocês olharem aí qual LED que vocês vão usar, se for um de alto brilho, né, que tem hoje comercialmente, a tensão é um pouco mais baixa e a corrente é mais alta, né? Ele é mais eficiente, vamos dizer assim. Só que o que a gente vai usar, podemos considerar 2,2 volts e uma corrente no LED de 15 mA. O cálculo é bem simples, né? Lei de Ohm, para saber a resistência, a tensão sobre a corrente, 5 menos 2,2 dividido por 15 mA, eu acho 186 ohms. Não existe 186 ohms comercial, o mais próximo é 220. Com esse resistor de 220, nós achamos uma corrente de 12,7 mA. É uma corrente um pouco mais baixa, mas vai acender o LED perfeitamente. E aí nós conseguimos aí esse resistor de 220 e montamos ele no protoboard. Agora aí, como sempre, né, no nosso canal, vou mostrar para vocês aí na bancada. Vocês vão poder conferir aí na prática também esse exemplo 3. Bom, pessoal, agora vamos olhar a prática aí, né? Como sempre, teoria e logo depois a prática no nosso canal. Já estamos aqui no ambiente Arduino, né? Já temos o programa montado. Então queremos fazer um pisca-pisca de 10 Hz com um LED externo, não mais com um LED embutido na placa. Com isso vamos utilizar o pino 12. O pino 12, relembrando aquele gráfico da aula anterior, né, onde temos a placa com as portas, pino 12 é o PB6, né, porta B, número 6. No setup, fazemos o quê? Dizemos que esse pino 12 é uma saída. Então, vamos pegar DDRB é igual a DDRB barra vertical, esse deslocamento para a esquerda, isso significa que ele é uma saída. Então, só com isso já falamos que esse pino 12 ele é saída. Vamos começar com nível baixo. Tá? Lembrando que nós estamos montando ele como SYNC. Ou seja, o Arduino vai drenar uma corrente. Eu vou ligar uma fonte de 5 volts. Então, vamos iniciar com o nível baixo. Com isso, eu boto porte B é igual a porte B, E comercial, til, deslocamento para a esquerda dessa porta, né, desse pino. Então, esse E comercial e o til significa que esse porte B6, que é o pino 12, vai começar com
0, nível baixo. No loop, nós vamos inverter o estado do pino e esperar 50 milissegundos. Por que 50 milissegundos? Vamos lá, bem tranquilo. Frequência é o inverso do período, né? Se eu tenho 1 dividido por... Vamos fazer o melhor, né? Vamos pegar a frequência, né? 1 dividido por 10, eu tenho 100 milissegundos, tá? 100 milissegundos. Dividido por 2, 50 milissegundos, tá? 50 milissegundos em nível alto, 50 milissegundos em nível baixo. Por isso, nós temos aqui o 50. Tudo bem, pessoal? Então, eu pego a frequência, 1 sobre essa frequência me dá o período. E aqui eu inverto. Como é que é essa inversão? É o circunflexo. Lá naquela tabelinha lá nós vimos isso. Inverto o pino, faço um delay de 50 milissegundos. Lembrando que aqui a gente vai usar ainda o delay. Depois vamos aprender um pouco mais sobre interrupções, né? E aí vai ficar de uma forma até mais profissional, né? Vamos dizer assim, mais avançado. Não que a outra forma esteja incorreta, tá? Mas ainda estamos misturando um pouco aqui de C com programação lá do ambiente Arduino. Então vamos usar o delay. E aí eu dou um atraso de 50 milissegundos. E acabou. E ele vai fazendo esse loop infinitamente, dando aquela impressão de pisca-pisca. Beleza, pessoal? Agora, como sempre, vamos olhar aí no nosso protoboard e ver o resultado. Então, tá aí, pessoal. Protoboard montada, bem simples, tá? Aqui nós temos a fonte ligada no resistor de 220, o LED vermelho, lembrando que o LED, a perna maior é o positivo, o anodo, a perna menor é o catodo, ou aqui tem um chanfro também, se vocês preferirem. Aqui a ligação no pino 12, lá do Arduino, e a fonte negativa, né, o polo negativo da fonte vai no ground do Arduino Mega, né, para que o terra da fonte esteja também no terra do Arduino e não fique flutuando. Bem simples, tá, pessoal? Bem tranquilo. Vou ligar agora a fonte, né? Estou ligando ela aqui agora. A programação já está feita e o LED piscando aí numa frequência de 10 Hz. Bem fácil, pessoal, bem tranquilo. Programação aí, né? Não deu nem 1%, né? Não sei se vocês viram lá, demonstrando ainda que é uma programação bem eficiente aí em termos de uso de dados. Tudo bem que o programa também era bem pequeno, mas vamos evoluindo e vocês vão ver que o programa ele vai ficando bem menor do que aquele modo como nós aprendemos aí, né? Habituamos a aprender a programar o Arduino. Essa é a ideia aí desse mini curso de Arduino avançado. Muito obrigado, pessoal. Se gostaram, por favor, deem um like. Se puderem aí também, se inscrevam no canal. Tem muito mais aí pela frente. Continuem estudando, continuem evoluindo. Até a próxima.